Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e da Rede de Mobilização Missionária. No vídeo devocional de hoje, nós vamos falar sobre as maneiras pelo qual Deus se comunica. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que se relaciona, Deus é um Deus que tem, por natureza, a habilidade de se comunicar. E o mais interessante, que a vida de oração dinâmica, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Alguns vão chamar de esquizofrenia, bipolaridade, ouvir Deus responder, ouvir a voz de Deus. Bom, eu acho que se os esquizofrênicos e os bipolares ouvissem a voz de Deus, seriam curados, seriam sarados. Porque a palavra de Deus diz que a voz dele é como a voz de muitas águas. E é exatamente porque a humanidade não ouve a Deus, ouve o diabo, ouve o sistema, ouve a alma e o coração corrupto do próprio homem, do homem que habita dentro de si ou do homem que habita ao seu redor, que estamos vivendo esse caos, esta deturpação e esta manipulação perversa das conexões de relacionamento. Deus estabelece muitas formas para se comunicar e se revelar a mim, a você e através de nós. Eu vou te dar algumas formas bem simples, bem objetivas. Por exemplo, a forma como ele sistematizou, organizou e inspirou a comunicação, a mente, a alma e o coração dos que o buscam é a Bíblia, é a leitura. Eu diria que a Bíblia é meio que uma plataforma sólida de revelação e comunicação de Deus, tá? Você pode receber profecia, vá para a Bíblia. Se o que você recebeu por profecia pessoal está harmonizado com a Bíblia, creia, receba, misture fé, ative com esperança. Se o que você recebeu por profecia pessoal desalinha, converge contra o que está canonizado, inspirado nas Sagradas Escrituras, então você rejeita. Você não ativa a fé, não mistura com a esperança, joga fora e exorta ainda quem te deu essa profecia de abobrinha. Profecias pessoais do pé de abóbora. Fique somente com as profecias que vêm do coração de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e estas sempre vão estar então sistematizadas e organizadas com a inspiração infalível da Sagrada Escritura. Outra forma que Deus se comunica, se revela pela instrumentalidade dos profetas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A igreja pagã, a igreja do cristianismo secularizado, a igreja do cristianismo nominal, a igreja que fracassou e perdeu o continente europeu para os muçulmanos, para os esotéricos, para a nova era, essa igreja diz que Deus não fala mais pelos profetas e o tempo dos profetas acabou. Bom, Jesus disse, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Vamos ver os frutos e os resultados dessa teologia no continente, na psique europeia. Aí você decide se você recebe e crê nesta superstição que humana e política, administrativamente os clérigos sistematizaram e enfeitiçaram algumas gerações a crer nessa abobrinha, ou se você volta para as Sagradas Escrituras. Talvez Jesus fosse um maconheiro, drogado, que não soubesse o que estava ensinando, mas Jesus diz no Novo Testamento que no reino de Deus o menor do nascido de novo será maior do que o profeta João Batista, que na opinião e no crivo de Jesus, era o maior de todos os profetas do Antigo Testamento até aquele dia. E aí você agora abraça uma teologia cessacionista de que o tempo dos profetas, o tempo dos apóstolos acabou. É muita maconha, né? Deve ter pisado no sabonete e batido com a cabeça na parede. Por fim, uma outra forma que Deus fala e se comunica é pela revelação e pelo ministério do Senhor Jesus. Seja Ele como intercessor à direita do Pai, a nosso favor, ou seja como Jesus se revelando a diversos povos, mundo islâmico, mundo árabe, tribos. É o fator Melquisedeque, um Deus que se comunica, um Deus que se revela, né? Talvez o pajé que eu como, caço e pesco com ele lá no interior do Amazonas, tem a revelação por Tupã. Eu tive a revelação por Deus Pai Todo-Poderoso, mas é o fator Melquisedeque, é o Deus absoluto, o Deus único, o Deus que se revelou a Abraão, o Deus que se revelou a Melquisedeque, que também falou com sonho com Faraó, falou também com Abimeleque e tantos outros reis pagães, reis impuros. Não estou dizendo que todos os caminhos levam para Deus, mas estou dizendo que existe um Deus único, bíblico, que se revela e às vezes o nome, a identidade, a cultura, a expressão desse Deus é diferente do que a nossa cultura ocidental, cristã, sistematizou.
mas que há uma revelação e há um código de Deus, que há uma lei de Deus gravada no coração de todo homem. O apóstolo Paulo aos Romanos já deixa isso bem claro. Outra forma que tem, pelo qual o Espírito de Deus se revela e Deus se comunica, se faz conhecido, é o ministério do Espírito Santo. João capítulo 14 poderia exemplificar e tipificar isso. O ministério dos anjos não pode ser desprezado. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim, ó: e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos, pois escarpelo debaixo do teu calcanhar, escarpelo os teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Bom, ele está falando do Messias, está falando de Jesus, que Messias é o nome sobre todo nome, que dos unigênito ele se tornou o primogênito, e dessa grande família de muitos filhos semelhantes a ele, Jesus é o primordial, é o maioral, está assentado à direita do Pai, e nenhum anjo teve esta objetividade, essa qualificação de se assentar à direita do Pai, somente Jesus, o Messias. Depois que ele exalta Jesus e fala da superioridade de Jesus, ele diz que os anjos, os espíritos ministradores, são enviados para nos servir. Então há uma comunicação de Deus conosco através da instrumentalidade desses espíritos ministradores ou anjos de Deus. A profecia pessoal e os profetas é uma forma clássica que nós vemos ao longo das Escrituras e ao longo da Igreja. Em 2000 anos de era cristã, Deus se comunicando e se revelando a cada um de nós. Nós somos criados para ver e escutar a Deus. Somos nascidos do Espírito e Ele nos tem dado a habilidade de ouvir, de sentir, perceber, discernir a sua voz, a sua vontade, a sua presença, a sua glória, kavod, eletromagnetismo. Ouvir a Deus é um elemento normal da nossa nova natureza recriada em Cristo Jesus. Eu não sei qual é o bloqueio, qual é a dificuldade, qual é o tampão emocional, espiritual que a religião colocou nos seus ouvidos e te impede de experimentar a Deus. Experimentar a Deus por revelação não tem nada a ver com moralismo religioso. Fuja desta. Tem a ver com jejum, tem a ver com oração, tem a ver com foco, tem a ver com repetição, tem a ver com perseverança, tem a ver com a expectativa de que o Espírito Santo de Deus deixe de ser uma figura de linguagem teológica na tua caminhada de fé e se torne um amigo íntimo. Ouvir a Deus, Ele se aproxima na ponta dos pés. Você pode ser treinado durante um período pelo Espírito Santo de Deus, porque a unção ensina todas as coisas, mas você também pode ser treinado diretamente com o Pai. São níveis de glória, são níveis de unção, são protocolos de relacionamento um pouco mais profundos. Que você receba a comunicação de Deus em resposta à tua necessidade, à tua busca no dia de hoje. Te abençoo com essa palavra, se inscreva no canal, compartilhe com o maior número possível de pessoas e envie sua oferta, participe financeiramente para que possamos continuar produzindo vídeos semelhantes a esse. Te abençoo com esse devocional, em nome de Jesus.